Ela tinha 17 anos. Não chorou no enterro da mãe, mas naquela noite, num restaurante qualquer, desabou. E o que aconteceu depois? Isso aqui não é ficção. É o que acontece quando alguém finalmente ouve, de verdade. O inverno em São Paulo chegou cedo naquele ano, não com frio intenso, mas com uma umidade que grudava na pele como luto mal resolvido. Lorena completara 17 anos 3 semanas depois do enterro da mãe. A data passou sem bolo, sem música, sem sequer um parabéns sussurrado. Henrique, seu pai, comprou uma pulseira de prata, delicada, com uma pequena pedra de lápis lazuli, a favorita de Clara, e deixou-a sobre a cama dela, embrulhada em papel neutro, como se tivesse medo de que o brilho do presente incomodasse a sombra que habitava o quarto. Lorena não tocou na caixa. Em vez disso, jogou-a no fundo do armário, atrás das roupas que ainda cheiravam a perfume de âmbar e jasmim, o mesmo que sua mãe usava nas noites de leitura em voz alta, quando o mundo parecia feito de páginas viradas com cuidado. Desde então, Lorena falava pouco, mas suas ações gritavam. Faltava às aulas, fumava escondido no banheiro da escola, brigava com professores. Uma vez quebrou o espelho do vestiário após alguém comentar que ela tinha o olhar da mãe, mas o temperamento do pai. A frase ficou cravada nela como farpa. Clara era calma, luminosa, capaz de acolher até o desconhecido com um sorriso. Henrique, por sua vez, era eficiente, pontual, mas com uma frieza que parecia revestida em aço inoxidável. Ele não chorou no funeral, nem no velório. Só segurou a mão de Lorena com tanta força que ela sentiu os ossos rangerem e se perguntou se aquilo era proteção ou posse. A casa, antes cheia de risos e música clássica suave ao fundo, agora era um museu do ausente. O piano de cauda silenciado, as estantes intactas, a cozinha inerte. O único som frequente era o do laptop de Henrique abrindo às 5:30 da manhã. Como se o trabalho fosse o único antídoto para a dor. O restaurante Raízes ficava no sopé de uma ladeira antiga no bairro do Cambuci. Um lugar que resistira ao tempo com paredes de tijolo aparente, mesas de madeira desgastada e um cheiro constante de alecrim e feijão preto. Lorena fora parar ali por acaso, uma fuga após mais uma discussão com o pai. Desta vez por ter descoberto que ele doara os livros da mãe para uma instituição de caridade sem perguntar. "Você apagou ela", dissera Lorena, com os olhos secos, mas a voz trêmula. Como se bastasse esvaziar os cômodos para fingir que ela nunca existiu. Henrique, de terno e gravata, respondeu com a calma do homem acostumado a negociações. Estava ocupando espaço, e ela gostava de ajudar. Achei que seria o que ela queria. Foi o "achei" que quebrou o jarro. Lorena saiu batendo a porta. Andou sem rumo por horas até sentir fome, ou talvez só o peso do vazio no estômago se confundindo com o do coração. Entrou no Raízes como quem entra em abrigo, encharcada não pela chuva, o céu estava limpo, mas pela tempestade interna. Sentou-se num canto. Pediu um café preto. Não olhou para ninguém. Foi então que Célia chegou. Tinha cabelos grisalhos presos num coque desalinhado, mãos calejadas e olhos que pareciam ter guardado 1000 histórias, mas não como troféus, e sim como sementes enterradas, esperando o momento certo para germinar. "Esse café tá fraco", disse Lorena sem erguer o olhar. "É verdade", respondeu Célia com um sorriso suave. "Mas às vezes o que a gente precisa não é força, é calor. Quer trocar por um chocolate quente? Caseiro, com canela." Lorena ia recusar, mas algo na voz da mulher, uma cadência familiar, quase maternal, a fez hesitar. "Você parece cansada, menina", continuou Célia, pousando a caneca fumegante sobre a mesa. "Não de andar, de esperar." Lorena ergueu os olhos. E foi então que viu, na parede atrás do balcão, pendurada com fita crepe desbotada, uma fotografia em preto e branco. Uma mulher, jovem,
sorrindo ao lado de uma menina de tranças em frente a uma barraca de livros usados. A legenda, escrita à mão, dizia: Feira do Livro Solidário, Clara e Célia, 1998. O coração de Lorena parou. Essa é minha mãe. Célia olhou para a foto. Um brilho úmido surgiu em seus olhos. Sim, era Clara, minha anjo de guarda, minha segunda chance. E como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, Célia sentou-se à mesa, sem pedir permissão, mas com uma autoridade natural de quem já carregou o mundo nas costas e aprendeu que às vezes a única forma de suportar o peso é dividindo-o. Ela contou tudo, não com dramaticidade, mas com uma quietude que tornava cada palavra mais poderosa. Na década de 90, Célia era uma jovem de 18 anos, grávida, expulsa de casa, morando debaixo de uma ponte no Rio Pinheiros. Clara, então estudante de psicologia e voluntária em projetos sociais, encontrou-a por acaso durante uma distribuição de cestas básicas. Não a levou para um abrigo, levou para casa. Sua mãe não me deu esmola, disse Célia, com a voz firme. Me deu dignidade, me ensinou a ler, me ajudou a fazer o pré-natal, me deu o quarto de hóspedes, que no fim virei babá da Lorena, quando você nasceu. Lorena arregalou os olhos. Você me segurou no colo? E cantei para você dormir até seu pai chegar do trabalho. Ele era mais leve naquela época. Sorria, brincava de aviãozinho com você nos ombros. Um nó se formou na garganta de Lorena. Por que nunca falaram disso? Célia suspirou. Porque Clara tinha medo de que você visse sua mãe como uma santa. Ela queria que você a visse como humana, imperfeita, presente. E depois que ela ficou doente, tudo ficou mais difícil. Ela pediu que eu não aparecesse. Disse que não queria que a lembrança dela fosse associada à doença, ao sofrimento. Queria que você guardasse a mãe que corria no parque, que lia O Pequeno Príncipe em francês, que ria até engasgar com piadas ruins. Lorena abaixou a cabeça. Lágrimas finalmente desceram, lentas, quentes, como se tivessem esperado anos para encontrar o caminho. Ela morreu me pedindo uma coisa, continuou Célia, baixinho. Cuide deles, mas não por mim, por eles. Naquela noite, Lorena ligou para o pai. Vem me buscar e traz o álbum de fotos da estante do corredor, o de capa verde. Henrique chegou em 20 minutos. Parou o carro, mas não desceu. Ficou olhando pela janela, como se temesse cruzar o limiar daquele lugar e do passado. Célia saiu, caminhou até ele e, sem dizer nada, entregou-lhe uma xícara de chá de hortelã. Ela guardou tudo, sussurrou. Até a blusa que você usava no dia em que Lorena nasceu. Está numa caixa, lá em cima, no quarto da Lorena. Ela disse, um dia eles vão precisar saber que foram amados antes mesmo de entender o que isso significava. Henrique entrou no restaurante, viu a filha com as mãos envolvendo a caneca, os olhos vermelhos, mas o rosto mais leve. Sentou-se, abriu o álbum e, pela primeira vez em 2 anos, falaram. A terapia começou 1 semana depois. Não foi fácil. As primeiras sessões foram silêncios interrompidos por acusações veladas, por frases como: você esqueceu o aniversário dela no hospital. Você não quis ouvir quando ela disse que a dor não passava. Você me deixou sozinha com o medo. Mas, pouco a pouco, algo mudou. Henrique aprendeu a dizer, eu tive medo. Lorena aprendeu a dizer, eu ainda sinto saudade, e isso não é fracasso. Eles descobriram que Clara havia deixado cartas, não testamento, não instruções, cartas emocionais, guardadas num envelope lacrado com o nome de cada um e orientações para serem abertas em momentos específicos. Para Henrique, quando você sentir que não é suficiente. Para Lorena,
quando você se perguntar se é possível ser forte e sensível ao mesmo tempo. Para os dois, quando a distância entre vocês parecer maior que o amor. Na última carta, escrita em letra trêmula, mas ainda elegante, Clara escreveu: Se vocês estão lendo esta carta juntos, é porque encontraram o caminho de volta um para o outro, e isso é tudo o que eu pedi ao universo. Não me façam estátua, não me coloquem num pedestal de mulher perfeita. Eu errei, tive medo, me cansava, mas amei, com as mãos sujas, com os olhos cansados, com o coração aberto, mesmo quando doía. Façam isso também. Amar não é ser impecável, é estar presente, mesmo quando o mundo desaba. E se um dia no futuro vocês se perguntarem o que fazer com a dor, transformem-na em porta, uma porta aberta, para quem precisa entrar. 3 meses depois, a velha casa no Jardim Paulista foi vendida. Não por fuga, por conversão. Com parte do dinheiro, Henrique e Lorena compraram um sobrado abandonado em Heliópolis, um prédio antigo, de janelas quebradas e paredes cobertas de pichações, mas com uma estrutura sólida, como uma árvore que perdeu as folhas, mas mantém as raízes. Eles chamaram arquitetos, pedreiros, voluntários e, claro, Célia, que agora coordenava oficinas de leitura e artes. Pintaram as paredes de amarelo sol, azul céu e verde esperança. Restauraram o telhado. Transformaram os quartos em salas temáticas. Sala Clara, para leitura silenciosa e contação de histórias. Sala Henrique, para oficinas de empreendedorismo social e mentoria jovem. Sala Lorena, para expressão artística, grafite, poesia, teatro de rua. Na entrada, uma placa de madeira, entalhada à mão por um morador local. Casa Clara, um lugar onde as palavras não são julgadas, só ouvidas. Onde o luto pode descansar, onde o futuro começa com uma página em branco. No dia da inauguração, choveu, uma chuva fina, limpa, que molhou os rostos como bênção. Crianças corriam entre as estantes, idosos liam jornais em poltronas reestofadas. Uma jovem grávida, com olhos assustados, sentou-se no canto. Lorena a viu, caminhou até ela, serviu um chocolate quente e sentou-se. Esse café tá fraco, brincou a menina com um sorriso tímido. Lorena riu, pela primeira vez em 2 anos, um riso verdadeiro. É verdade, respondeu, colocando canela na xícara. Mas às vezes o que a gente precisa não é força, é calor. E, ao fundo, alguém colocou no som um vinil antigo. Clara adorava Ella Fitzgerald cantando Dream a Little Dream of Me. Henrique olhou para a filha, agora com os cabelos soltos, os olhos vivos, os braços ocupados em abraçar livros e pessoas, e sentiu algo que não sentia desde o nascimento dela: paz. Não a ausência de dor, mas a presença de sentido. Epílogo: o legado não é o que se deixa, é o que se continua. Hoje, 5 anos depois, a Casa Clara atende mais de 300 pessoas por semana. Tem uma editora comunitária que publica histórias escritas por moradores. Um jardim onde se planta alface, hortelã e memórias. Um mural onde todos podem escrever uma frase e apagar outra. Lorena é psicóloga, especializou-se em luto na adolescência. Dá aulas em escolas públicas sobre como sentir sem se perder. Henrique vendeu sua empresa. Hoje é presidente de um fundo que financia bibliotecas em periferias, mas sempre visita a Casa Clara nas sextas-feiras. Leva pão caseiro, lê em voz alta para as crianças e às vezes simplesmente senta no banco do jardim com as mãos no colo, olhando para o céu. Célia, agora com 62 anos, é a guardiã das histórias. Sabe o nome de cada criança, guarda segredos, distribui abraços como se fossem pão. E Clara? Ela está nas páginas abertas, no café com canela, na risada que ecoa no corredor, na frase que alguém escreveu no mural hoje em letra infantil. Minha mãe morreu,
mas ainda me ensina coisas. Ela diz: não tenha medo de começar de novo. Até a primavera volta, depois do inverno mais longo. Para quem chegou até aqui, essa história não é só sobre perda, é sobre como a empatia pode ser um ato revolucionário. É sobre como um simples encontro, num restaurante qualquer, numa tarde qualquer, pode mudar o curso de vidas inteiras. Talvez você esteja carregando uma dor não dita. Talvez esteja esperando por um sinal. Ou talvez você seja o sinal para outra pessoa. O mundo não precisa de mais perfeição, precisa de mais presença, precisa de mais portas abertas. Se essa história tocou você, experimente isso hoje. Escreva uma carta para alguém que você perdeu, mesmo que nunca a envie. Diga a alguém: eu não sei o que dizer, mas estou aqui. Doe um livro e deixe um bilhete dentro, para quem precisa de uma palavra de esperança. Porque no fim, todos nós somos, ou podemos ser, uma casa clara para alguém.